Segunda de Pedro, finalizando hoje a série que demos uma pausa no mês de maio por conta ou por alusão ao mês da família. E agora eu retomo aqui na segunda carta de Pedro, dos versículos 14 a 18. Nesses 4 versículos, nós encerraremos esta série que os irmãos hão de recordar, que começou com o título Firmados na Verdade. Esta é uma carta em que Pedro está trazendo à tona, reforçando uma defesa da fé em razão dos ataques de falsos mestres que a igreja recebia, lembrando aqueles irmãos acerca da volta de Cristo, a importância que era guardar no coração este tema. E ele então encerra a carta trazendo exortações práticas. E geralmente, quando você lê a Bíblia, especialmente as epístolas, as cartas, existe um texto corrido nelas, informações, ideias, discussões, e, via de regra, os autores encerram com uma espécie de resumo e de instruções práticas. Está encerrando a carta, Paulo faz muito isso, Pedro também faz, dizendo acerca de princípios que aqueles irmãos deviam atentar. Então, uma vez que todo aquele ensino havia sido transmitido, portanto, agora, ouçam e atentem para esses princípios. E são esses princípios que o Senhor há de nos ensinar e de nos lembrar aqui nesta noite. Vamos ler então, irmãos, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 até o 18. Diz assim a santa palavra de Deus. Eu não tinha dado a referência ainda não? Não, né? Desculpa, eu achei que eu já tinha falado. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 até o 18. Acharam, meus irmãos? Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18, vamos juntos, irmãos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra santa, eficaz, perfeita, que nos instrui, que alimenta o povo, que orienta as ovelhas do Senhor ao aprisco, ao pasto, que afugenta o lobo e que nos leva ao alimento seguro. Dá-nos da Tua misericórdia para que compreendamos mais uma vez o que o Senhor tem a nos comunicar. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, e neste momento pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só o Senhor é aquele que pode instruir-nos e nós precisamos de Ti. Pai, nós confessamos também que o único que pode abrir corações é o Senhor. O único que pode transformar vidas, quebrantar, é o Senhor. Faça a Tua vontade, Pai. Traga-nos esse entendimento. Oramos isso, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma carta que nós estamos encerrando, uma carta de reforço. Uma carta curta em que Pedro resolve um problema de ataque da igreja. Haviam falsos mestres, pervertores do evangelho, que estavam distorcendo a mensagem do Senhor, atacando a igreja. E Pedro então tem que se levantar como todo pastor deve fazer. E já escreveu certo escritor há muito tempo que um pastor deve ter 2 vozes, uma para chamar o rebanho e a outra para afastar o lobo. E Pedro se levanta com essas 2 vozes, dizendo à igreja: existem lobos, fujam destes. Quanto a vocês, firmem-se no Senhor. Estejam firmados na verdade de Deus, para que a despeito destes ataques, vocês estejam de pé.
E uma coisa muito importante que Pedro lembra à igreja: tenham o coração no céu, aguardem o retorno de Cristo, não se deixem enredar pelas afrontas e escárnios da fé, daqueles que dizem: o Senhor está demorando, cadê a promessa que não se cumpre? Não se esqueçam, amados irmãos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Alguns a julgam demorada, pelo contrário, o Senhor é longânimo, não quer que nenhum de vocês se perca, antes que venha o arrependimento, ao reconhecer e aceitar a verdade de Deus. Então, o que alguns interpretavam como demora, Pedro está dizendo: isto é longanimidade, isto é bondade do Senhor. E esta carta, então, põe à tona estes 2 pontos. A igreja sempre será alvo dos seus inimigos. Entretanto, Deus há de preservar um povo santo, os remanescentes que permanecerão fiéis, aguardando o retorno bendito de Jesus nosso Senhor. Eis que surgem aqui ao final da carta exortações práticas nesses versículos. Encerrando a conversa, palavra inspirada pelo Espírito Santo, Pedro está lembrando, numa finalização, o que aqueles irmãos deveriam atentar. E são estas exortações finais que eu quero lembrar com os irmãos. A nossa série é Firmados na Verdade, exortações finais desta carta. Pois bem, vamos à primeira aqui que nós encontramos no versículo 14. Pode passar, por gentileza. Versículo 14. Vamos juntos ler o versículo 14, irmãos. Por essa razão, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Ora, a conclusão de Pedro é lógica, é simples. Se nós somos o povo que aguarda Jesus Cristo, se nós somos aqueles que não nos deixamos levar pelos falsos ensinos, que Pedro vai dizer que este povo escarnecia de Deus, ofendia o Senhor com as suas mentiras, se nós estamos do lado de cá, com o coração aguardando Jesus, é de se esperar que estes que aguardam Cristo tenham uma conduta santa, irrepreensível. Esta é uma expressão que nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia. O que é irrepreensível? Paulo diz que aqueles que deveriam ser separados para o ministério deveriam ser homens irrepreensíveis. E quando leio isso, eu sempre me atemorizo. O meu coração sempre se coloca com muito temor, porque ai de mim. A Bíblia diz que um ministro, que um homem, que uma mulher de Deus deve ser irrepreensível. E isso simplesmente significa livre de repreensão. Não há nada que sirva ou que tenha em nossa vida que deve ser chamada a atenção. A nossa conduta, o nosso proceder, a nossa fala, a nossa caminhada, os nossos relacionamentos são irrepreensíveis. Hoje pela manhã estudamos um texto que vamos rememorá-lo aqui neste sermão, em que Paulo diz que repreende a Cefas lá em Gálatas, dizendo que ele repreendeu a Pedro porque Pedro se tornara repreensível. Ele deixou de ter uma conduta íntegra e deu espaço para a repreensão. O que Pedro está dizendo: irmão, você está no grupo que aguarda Jesus, você está no grupo que não se enveredou pela mentira, pelo engano, pelos falsos ensinos, então é mister que você aguarde Cristo. E olha o que o texto ensina para nós, veja lá comigo o versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas. Que coisas? Volte comigo um pouquinho, irmãos queridos. Versículo 13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, o que é que nós esperamos? Esperamos novos céus e nova terra, do qual habita a justiça. Então ele continua, irmãos, se você está esperando, um ponto importante aqui nessa conduta irrepreensível, nós, povo de Deus, esperamos Jesus. A nossa esperança, como cantamos, como ouvimos aqui no Salmo, como eu já disse em outro momento no sermão, não é uma circunstância, ou não são circunstâncias, não são nada deste mundo, e sim uma pessoa, Cristo Jesus. E ele está dizendo, eu estou escrevendo não para alguém que está levado pelo vento como uma folha seca de um lado para o outro. Eu estou escrevendo para gente que espera Jesus.
Deus nos dá muitas bênçãos aqui. É pecado orar pelas bênçãos daqui? Claro que não. Nós temos que lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa vida, desde que estes estejam nos princípios de Deus. Entretanto, que estas coisas nunca sobreponham a nossa esperança. Nós esperamos, nós aguardamos, nós temos expectativa por novos céus e nova terra, pelo retorno bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como está o nível da sua esperança? Do seu desejo, do seu anseio, da sua expectativa? E ele continua, esses que esperam estas coisas, veja o verbo aqui, irmãos, empenhai-vos. E geralmente quando você quer enfatizar alguma coisa, você fala assim, olha, fulano estava empenhado. Eu me empenhei em resolver este problema. É uma conotação de um esforço que você coloca. Somos salvos absolutamente pela graça. É o favor não merecido de Deus. Quando Jesus Cristo bradou na cruz, tetelestai, está consumado, tudo foi pago, mas não significa que nós viveremos uma vida espiritual relaxada. Pelo contrário. Irmãos, vocês estão esperando? Sim ou não? Então, Pedro está dizendo, vamos nos empenhar. Coloque todo o esforço, energia, concentração, dedicação, para que você seja encontrado por Deus, de uma conduta irrepreensível. Tem cristão que diz assim, este é meu jeito, eu sou assim mesmo. Não é o que a Bíblia está dizendo para você. A Bíblia está dizendo, se a sua conduta não é irrepreensível, se a sua caminhada não é santa, se você não está sem mácula, puro, livre das impurezas deste mundo, coloque todo o seu empenho nessa noite em nome de Jesus, para ser encontrado por Ele santo. É o que o Pedro está dizendo nesse texto. Empenhai-vos por serdes achados por Ele. Olha aqui, irmãos, 3 coisas nós temos. Em paz. A Bíblia diz, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus não te chamou para ser um colecionador de conflito. Deus não te chamou para viver em pé de guerra com ninguém. Deus não te deu um nome de guerra. A Bíblia diz que Deus nos dá um novo nome nele. Mas Deus não nos chamou para sermos semeadores de contendas. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos reconciliadores. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos ministros da reconciliação, em paz com Deus e com as pessoas. Quando o Senhor vier, que Ele nos encontre em paz. Segunda coisa que ele diz aqui no texto, sem mácula. O que é mácula? Mancha, sujeira. Ele está dizendo aos casais, por exemplo, que eles deveriam ter a Bíblia, um leito sem mácula. A nossa vida deve ser branca. A Escritura vai dizer que o cristão deve andar com as vestes alvas em todo o tempo. Essa aqui é uma expressão para dizer, meu irmão, não se ache impureza na sua vida, não se ache sujeira em você. Pode ser que os olhos da sua liderança religiosa não veem a sujeira, e não vê mesmo, irmão. A gente não enxerga. Pastor Júnior ontem lá no jantar de casais, fazendo assim na Bíblia para ler, e é assim mesmo. A gente não vê a impureza. Todos nós aqui estamos hoje muito bem vestidos como cristãos, postura de cristão, fechamos nossos olhos para cantar canções, mas sabe quem vê a impureza da nossa alma? Deus. E quando Jesus voltar, Ele que está sondando perfeitamente o seu coração, sabe se você está andando em pureza ou em impureza. Em todo tempo, diz a Escritura, sejam alvas as tuas vestes. Lave-as no sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. E não se ache impureza em você. Cuide dos teus olhos, dos teus ouvidos, da sua boca, naquilo que você toca. E você sabe o que eu estou falando. A Escritura vai dizer para nós que nós não temos parte com aquilo que Deus não tem. E o Senhor nos chama a uma vida de pureza. O hino que a gente sempre canta na ceia, Alvo mais que a neve, lembra disso. Inclusive o título dele é Pureza no Sangue. Deus está chamando a gente, irmãos, a um tempo de pureza. E nós vivemos em todo lado atacados por impurezas, sujeira, mácula em tudo.
através das mídias e tudo que recebemos nessa avalanche de informação, é muito difícil não ser atacado pela impureza. E Deus está chamando a sua igreja para ser uma igreja pura, para ser uma igreja que não se contamina com os manjares deste mundo, que apesar de andar no meio de um mundo contaminado e caído pelo pecado, ela busca em Deus andar com as suas vestes alvas. Deus está chamando a sua atenção, não faça de conta que não é com você, porque o Espírito Santo conhece a sua vida e o seu coração. Aonde que você precisa de pureza, para Deus lançar sobre você e torná-lo mais alvo do que a neve. E o texto continua dizendo, irrepreensíveis. Que difícil, irmãos. Você se apresenta diante de Deus e dos homens e não há nada na sua conduta em que pode ser chamado a sua atenção ou correção. Isso é difícil porque nós sempre estamos sendo moldados por Deus. Mas o sentido de Pedro aqui é de um bom testemunho, é de alguém que não há o que falar dele. Lembra, irmãos, que sobre Jesus Cristo os homens tiveram que inventar mentiras, porque não havia nada que se falasse dele. Pilatos, quando chama Jesus para interrogá-lo, percebe, ele diz, eu não tenho nada para dizer contra esse homem. Não há uma única coisa sequer. Seja irrepreensível ao ponto de que se alguém for falar mal de você, terá de mentir, porque a sua conduta se parece com Jesus Cristo, santa, pura. Eu costumo ensinar à igreja, irmãos, todo cristão deve ser íntegro no seu trabalho. Se você trabalha, não significa que você tem que fazer as coisas de graça. É o fruto do seu trabalho, é o sustento da sua casa, mas seja íntegro. Fale a verdade, não minta, mostre o caminho, seja santo, ao ponto de a gente falar assim, pode procurar o irmão, que ele é justo, ele teme a Deus. Simplesmente por isso. Uma conduta irrepreensível, mulher de Deus, homem de Deus, da igreja, na casa do Senhor, na família, no trabalho. Tem gente que tem duas personalidades, duas posturas. É uma coisa na igreja e lá no trabalho parece que ele é uma pessoa totalmente diferente. Deus está dizendo que a conduta irrepreensível que devemos ter é em todo lugar onde o Senhor nos plantou. Não entra nesse discurso de graça barata, graça da Shopee, que se vende aí, agora vão taxar o imposto, vai ficar um pouquinho mais cara. Essa graça barata que não muda o pecador, que não transforma a vida, que não chama a gente ao arrependimento, isso é graça barata. A graça de Deus, sim, salvos pela graça. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mas não pense que é uma vida de qualquer jeito, porque a mesma graça que salva, transforma, santifica, purifica, torna a gente parecido com Jesus, é o que o texto está dizendo. Tem gente que está na lama dizendo, não, eu estou na graça, irmão, isso na minha ótica bíblica é desgraça, sem a graça, porque a graça resgata, transforma, muda. Deus está nos chamando, irrepreensíveis. Pense no seu testemunho, na sua vida, na sua conduta. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos no texto, um segundo ponto aqui, veja no versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Olha só a comparação e ligação que Pedro faz com as demais escrituras e com os escritos de Paulo. As cartas de Paulo já eram aceitas na igreja primitiva como palavra de Deus. E olha o que ele está dizendo. Como também deturpam as demais, está no mesmo conjunto, escrituras, para a própria destruição deles. Segunda coisa, pode colocar, filha, por favor. O segundo ponto. Aceitem a verdade de Deus. O primeiro,
se vocês estão aguardando o Senhor, sejam irrepreensíveis. Segundo, acolham a palavra de Deus. Tiago vai dizer à igreja do Senhor que eles precisavam acolher a palavra e não ser ouvintes negligentes. A nossa mãe, quando chamava a atenção, dizia: menino, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não escutou? E de vez em quando nós fazemos isso com a Bíblia, irmãos. A gente ouve, parece que não passou pelo coração, só fez esse movimento. Pedro está dizendo que Paulo havia ensinado, e olha que coisa bonita aqui, irmãos. Quero destacar algumas verdades aqui nestes 2 versículos. Você lembra que Paulo e Pedro tiveram uma rusga? Sim ou não? Aprendemos hoje na EBD. Aos Gálatas, Paulo vai dizer: olha, eu mesmo repreendi a Cefas, resisti-lhe face a face, porque se tornou repreensível. E eu corrigi, olha o que Paulo diz, na presença de todos. Eu falei para Pedro, eu corrigi ele na presença de todo mundo. Eu não chamei no quartinho não, na salinha não. Falei lá para todo mundo que a conduta dele era uma conduta repreensível. Que com a sua conduta ele estava sendo tropeço para o evangelho da graça de Deus. Entretanto, irmãos, Paulo vai em outros momentos falar muito amorosamente de Pedro, por exemplo, como na carta aos Coríntios. E qual é a forma que Pedro está falando de Paulo aqui, irmãos? Olha o que o texto, olha para mim, por favor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo. O que nós aprendemos aqui? Desavenças com os nossos irmãos em Cristo podem ser superadas e podem inclusive fortalecer os nossos relacionamentos para a glória de Deus. Mesmo que houve diferença, dificuldade, desavença, desentendimento em algum momento, em outro a fé deles foi fortalecida, eles cresceram um com o outro, amadureceram e estão caminhando bem com Jesus. Crentes maduros, irmãos, resolvem os seus problemas. Cristãos e pessoas maduras lidam com as diferenças e aprendem e crescem com elas. O texto está mostrando isso para nós. Ele continua dizendo aqui, versículo 16, a falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, e a gente sabe, irmãos, quando você lê Paulo e Pedro, quando você lê Paulo e compara com Tiago, você lê Paulo e compara com João, Paulo é muito mais culto, Paulo é muito mais profundo, ele tem um conhecimento diferente, ele é inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus usa a habilidade daquele homem, e as coisas que Paulo escreve são difíceis de entender, e olha o que Pedro está falando, nas quais há certas coisas difíceis de entender, algo que você precisa reconhecer. Nós confessamos e entendemos que a Bíblia tem textos difíceis. Tem textos que nós não compreendemos, nós não entendemos. Estava falando na quinta-feira aqui com as irmãs. Apocalipse. Quanta gente já discutiu Apocalipse, já dá curso de Apocalipse, porque o terceiro chifre da besta que vem do mar significa isso, a gente não sabe. Boa parte é especulação. O que Apocalipse ensina? O Cordeiro venceu. Satanás foi lançado no lago de fogo, de enxofre, está junto com ele os seus anjos, a besta, o falso profeta, e nós aguardamos Jesus. O texto começa dizendo que o livro do Apocalipse não é o livro oculto, é o livro das revelações, para mostrar para nós que Jesus Cristo venceu. Eu não sei dizer o que significa aquele chifre, mas eu sei que o meu Redentor voltará. Agora tem um texto interessante, Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem... Tem gente que faz assim, né? Então, a Deus, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as que foram reveladas a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos. Tem texto difícil na Bíblia? Tem, mas aquilo que era para você entender está claro como a água mais límpida. Perdoe o seu irmão, sirva a sua igreja, ame Jesus, caminhe com Deus, obedeça, está tudo lá muito claro. Talvez você não consiga entender os mistérios que estão lá ocultos em alguns textos, mas nós temos muita coisa clara que Deus nos comunicou. E Pedro continua dizendo que estes homens, olha a conduta dele, que os ignorantes e instáveis deturpam. Já viu alguém deturpando a Escritura? Olha o que ele está dizendo, como também deturpam as demais Escrituras. Só que quem deturpa, deturpa para a sua própria condenação. Eles pegavam a Escritura, usavam para o seu interesse. Isso aqui joga fora, isso aqui não serve, não é isso aqui que quis dizer não, é outra coisa. Eu estava vendo
que numa cidade americana, essa semana, sexta-feira, uma notícia, que a Bíblia foi proibida numa escola específica, porque os pais consideraram um discurso retrógrado e impróprio para os adolescentes. A palavra santa de Deus, que remete ao amor, à obediência, aos princípios da lei do Senhor, simplesmente está sendo deixado de lado. Nos nossos dias, os falsos mestres estão deturpando a Escritura à torto e à direito, fazendo o que bem querem com a palavra de Deus. E talvez você tenha pensado assim, será que nós estamos certos mesmo, gente? Está todo mundo falando contra? Será que só a gente? Irmãos, Jesus disse que é inevitável que venham falsos mestres, que venha o escândalo, que venham aqueles que deturparão a mensagem de Deus. Mas nós precisamos ser relembrados pelo Senhor, que Ele nos pede fidelidade na sua palavra. Pense o mundo o que pensar, fale o mundo o que quiser dizer, nós nos manteremos na palavra imutável de Deus. Tem uma história, irmãos, que remonta a C.S. Lewis, que certa vez ele deu uma Bíblia para que uma jovem lesse. E ele pediu que especialmente ela lesse os evangelhos. Ela leu os evangelhos e falou para ele, eu não gostei da figura de Jesus. Ele disse, não tem nenhum problema, porque Jesus não está em julgamento, você está. No fim das contas, não é você que vai julgar a Bíblia, se era um discurso qualificável para o seu modo de vida ou não. É a Bíblia que está nesse exato momento julgando a sua vida, se você está andando de acordo com Deus ou não. É pela santa palavra de Deus que nós vamos ser julgados, e não pelo nosso próprio coração. Alguém também já disse que eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos em mim, nenhum nela. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos lê, por isso que é um livro tão odiado, porque a Bíblia lê quem somos, a Bíblia registra quem somos. Outro escritor da igreja também disse, me tranquem num calabouço por 20 anos, me deem apenas a Bíblia, e eu direi para vocês como está o mundo. Porque a palavra de Deus diz, aponta exatamente como os homens vivem. A palavra de Deus, irmãos, não é apenas atual, ela é eterna. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não. A palavra do Senhor permanece, e Pedro está lembrando isso. Acolham a palavra, não deturpem, aceitem, recebam, amem. Lembra o sermão da semana passada? Maria aos pés de Jesus, buscando ouvir os seus ensinamentos. Eu encerro esse ponto dizendo, irmãos, que só permanecerá na fidelidade da verdade de Deus o povo que amar a Bíblia. Se você negligenciar a Escritura, você não vai se manter na verdade de Deus em tempos tão sombrios em que adentramos. Spurgeon disse que alguém que não lê a Bíblia é como uma pessoa, ou um cristão que não lê a Bíblia é como uma pessoa que deixa de tomar banho. Logo a sujeira começa a aparecer. Leia a palavra de Deus, ame a Escritura, acolha a verdade. Terceiro ponto, irmãos. Vamos lá. Versículos 17, vamos juntos? Vós terceiro ponto, rejeitem o engano. Olha o que ele conclui dizendo, vocês não caiam da firmeza de vocês. Tem um hino nosso que diz assim, firme nas promessas do Senhor Jesus. Era um cumprimento da minha época de mocidade, falava assim, tá firme, irmão? Tá firme, irmão? Aquele irmão mais velho apertava a sua mão assim, ó, no final do culto, mais forte, dizia, tá firme, irmão? Se você não estava, você já dizia, agora eu estou firme. Está firme com Jesus? O que Pedro está dizendo? Não se deixe enredar pelos falsos ensinos daqueles que, pervertendo, afetam vocês. Olha o que o texto diz. Vocês, pois, ou vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Vocês já receberam discipulado, vocês já ouviram pregações, vocês já leram outras cartas, minha, do apóstolo Paulo, já foi advertido vocês que esse ataque ia vir, que homens iam perverter a verdade, que eles iam negar a Escritura. Você está ouvindo aqui por muitos anos nessa igreja, que as pessoas vão negar o inferno,
vão negar Deus, vão negar a sua justiça, vão negar o pecado, vão daqui a pouco não reconhecer mais nada, e cada qual vive ao seu jeito, mesmo a Bíblia dizendo que não há outro caminho que leve a Deus senão pelo Filho. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê, irmão, já está condenado. Mas não foi eu que disse, foi Jesus, e eu fico com as palavras dele que não muda. Então, irmãos, ele está dizendo, você já foi prevenido de antemão. O Senhor te alertou, o Senhor te disse, o Senhor te informou. Então lembra daquilo que Deus falou. Lembra das verdades de Deus. Segunda coisa, acautelai-vos. Olha o texto. Acautelai-vos. Tenha cautela, tenha cuidado. Você está vigiando, irmão? Cuidado com o seu cardápio espiritual. Cuidado com quem você lê, com quem você ouve. Nem tudo que reluz é ouro. Tem um livro do John MacArthur que chama Ouro de Tolo. E ele fala acerca do falso evangelho e usa uma analogia. Você deve lembrar dessa história da corrida do ouro americano, e que o pessoal descobriu um minério lá que parece ouro. Eu trabalhei com mineração de carvão no sul antes de ir para o seminário, e tem um material lá chamado perita, que quando você desce ao subsolo, você vê aquilo brilhando, você fala assim, estamos milionário, porque aquilo brilha no escuro e parece ouro, mas em contato com o oxigênio e com a água oxida, fica horrível. Derruba qualquer ambiente que ela tiver, acaba com a água e tudo. Mas ela parece, nos primeiros olhos, belo, reluzente. Mas o que ela traz? Contaminação. Cuidado com aquilo que brilha. Cuidado com a retórica, que no fim vai trazer morte. Esteja em Deus. Cuidado com quem você ouve demais, quando a pessoa começa com um discurso estranho. O diabo nunca vem, irmãos, com o know-how ou o cardápio dele, pronto com toda mentira, ele sempre mistura. Foi isso que Deus disse? Foi bem assim? É sempre uma misturinha. Os falsos mestres, irmãos, eles não estão negando tudo. Eles aceitam uma coisa e negam outras. É claro que a conclusão é uma negativa de tudo, mas eles sempre vão misturar uma coisa boa para você. Irmão, quem que não quer ser amado aqui nessa noite? Todo mundo quer. E o falso mestre vem com uma voz aveludada para você. Oh, amado de Deus. E assim, em nome do amor, nós estamos muito insensíveis. Nós estamos muito fundamentalistas, temos que amar, e aí nesses dias no culto, cantaram até aquela música do Legião Urbana num culto, e já misturou tudo, porque é o jeito que eles agem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Já disse o profeta, o nosso irmão Renato Russo, misturou as coisas todas, e todo mundo está lá dizendo, uau, era isso que eu queria, mas estão negando Jesus e a sua palavra. Eu não estou dizendo que não há beleza e verdade no senso comum, não é isso. Você está me entendendo? Eu estou dizendo que esta minimização, ou essa mistura sutil, vai pervertendo o santo evangelho de Jesus. E Pedro está dizendo, tenha cautela, irmão, vigia, crente. Preste atenção, porque eles estão querendo roubar a sua alma, eles estão querendo devorar a você. Não se deixe enredar, fique com o Mestre Jesus. Se nós aqui começarmos a falar groselha, negue a gente. Diga, não, isso eu não ouço. Por quê? Porque nós não temos mais autoridade do que a Bíblia. Não é a minha opinião que vale aqui. Eu não venho pregar para vocês minha opinião. Eu não venho contar histórias sobre a minha vida. Eu venho falar de Jesus Cristo. É sobre Ele, é sobre o Evangelho. E este é o papel de toda a igreja, de todo pregador. Não a nós, mas a Ele. A sua glória, o seu nome, é o que importa. Homens passarão, a palavra de Deus há de permanecer. Ele conclui dizendo, para que vocês não descaiam, para que vocês não caiam da própria firmeza. Irmão, se mantenha firme. Se mantenha firme no Senhor. Firme os seus pés na rocha que é Jesus. De vez em quando a gente balança, eu sei. De vez em quando nós desfalecemos na jornada. Mas onde que nós encontramos firmeza? Nele. Somente ponho a minha fé na graça excelsa. Hoje eu estou musical, né? E eu estou até meio resfriado, mas eu estou puxando aqui. Na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor do meu bom. Acho que eu inverti aí, mas é isso. Fé em Cristo, firmeza na fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Ele é a rocha.
Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa vida, não são sentimentos, emoções, não é a placa da igreja que nos agarramos, não são pessoas, é Jesus, é lá que nós temos firmeza, fale o mundo que quiser, estaremos em Cristo, e aí nada mais nos abalará. Como que irmãos nossos, essa semana passada, ou essa semana mesmo, no começo dela eu acho, ou na anterior, não me recordo, o Anderson compartilhou aí, com alguns grupos da igreja, um podcast onde a irmã falava da igreja perseguida. Foi na segunda-feira? Não lembro agora. Eu fui caminhar, irmãos, fazer uma caminhada, um negócio bem exceção assim na minha jornada, e eu botei aquilo para ouvir. Eu não consegui conter as lágrimas. E aquela irmã dizia, parece que lá aquele povo tem um cristianismo límpido, puro. Nós estamos de barriga cheia, contaminado. Como que alguém consegue ser confrontado ao ponto de colocar sua vida em xeque e ele mantém a convicção firme em Jesus? E nós, se aparece um bobo da corte desse falando alguma coisa contra a Bíblia, a gente fica assim, será? Olha, esse pastor falou, é a Bíblia, irmão, é a palavra de Deus inabalável, não importa o que falaram. E aquela irmã dizia que, não sei quem assistiu, se você não assistiu, deveria assistir. Ela dizia que aqueles irmãos não usavam isso. Olha, ore por nós, que nós estamos perseguidos. Não, não era algo da vida deles. Porque um amor tão profundo por Jesus, uma convicção que ninguém rouba. Irmão, a sua fé, a sua convicção, ninguém pode roubar. Podem afetar a sua vida, podem te caluniar, você pode perder os seus bens, você pode perder o seu conforto, mas se você tiver uma convicção profunda por Jesus, ninguém arranca isso de você. Rejeite o engano, rejeite a mentira, fique com a verdade. E a verdade tem nome, Jesus Cristo. Eu sou caminho, verdade e vida. Amém, irmãos? Por último, vamos lá? Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Esse texto nós já lemos juntos aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ordem, é imperativo, é mandamento que você cresça. Deus está falando para nós que nós, em Jesus, precisamos crescer. Deixe-me dizer que muitos dos nossos problemas estão relacionados com a imaturidade espiritual. Muitos conflitos que nós vivemos na nossa vida, nas relações eclesiásticas de igreja, fraternas, é porque a gente ainda é criança espiritual. Gente madura não pararia para discutir essas coisas. O apóstolo Paulo traz um diagnóstico aos Coríntios, já no capítulo 1, mas especialmente, ele trabalha o assunto no capítulo 3, dizendo, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Olha o que ele fala, leite vos dei a beber, ainda que deveria ser para vocês alimento sólido, vocês ainda estavam tomando leite infantil de uma criança. Era para vocês estarem comendo um alimento profundo, sólido, mas eu tinha que tratar vocês como infantes. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos desejar crescer. Os especialistas aí da área de comportamento dizem que existe uma geração que está vivendo uma chamada síndrome de Peter Pan. E todo mundo sabe a história de Peter Pan, na minha infância assistia, um menino que vive na terra do nunca e que lá as crianças nunca crescem. E nós não somos deste tipo. Nós precisamos crescer. Você não pode viver patinando nas mesmas coisas que você discutia há 15 anos atrás. Tem gente que tem o mesmo discurso de 20 anos que ele falava, as mesmas coisas, já muita gente explicou, já deram um livro para ele, já falaram do assunto, ele ainda está batendo na mesma tecla de 20 anos, não mudou ainda. Não cresceu, não desenvolveu. Tem coisas que nós deveríamos avançar e a gente tem que voltar no retrovisor, porque não cresce, não amadurece, não desenvolve. Irmãos, isso inclusive é um diagnóstico de enfermidade, se tem algum problema, se uma criança não está acompanhando a sua idade de avanço e de crescimento. Ou estou falando uma mentira aqui? Então, se um cristão não acompanha a sua evolução, o seu crescimento, não desenvolve, tem alguma coisa errada. Se você está aguardando Jesus, aguarde dizendo, Senhor, eu quero crescer. Eu quero avançar, eu quero desenvolver, eu quero chegar à maturidade. A Bíblia vai dizer a perfeita estatura, eu quero avançar, Senhor, eu quero crescer. Me leva adiante, me faz, Senhor, e um pouquinho mais.
Converse, irmãos, com qualquer líder de igreja, qualquer um que caminha. Tem muita infantilidade espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos avançar, nós somos maduros na fé. Nós avançamos. O texto diz, concluindo, a Ele seja a glória. Essa é a conclusão perfeita. Nos textos bíblicos isso é chamado de doxologia, onde os autores terminam atribuindo toda a glória a Deus. Ele diz, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Sobre tudo que a gente ouviu de Pedro, sobre todos esses sermões aqui ao longo de semanas e semanas, sobre tudo que nós somos ensinados, existe algo profundo, que é como se fosse um fechamento de tudo isso. Tudo que ouvimos é para que glorifiquemos a Deus com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso culto, com o nosso trato. A Ele a glória. A Ele a glória hoje, não é só no futuro. Tem gente que acha que Deus vai ser glorificado só no futuro. Ele está sendo glorificado agora. Os anjos, quando anunciam o nascimento do Salvador, diz que a glória de Deus está lá. A glória de Deus por toda a terra. Glória ao Senhor, você foi chamado para glorificar a Deus. A igreja não é chamada para si mesma. Ela não é chamada para ser suprida por um Deus de amor meramente. Ela é chamada para glorificar o seu nome. Concluo com isso, irmãos. Essa semana eu ouvi um recorte de uma pregação do pastor Heber Campos Júnior, que ele dizia, daquele texto que todo mundo gosta de usar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Não é isso? É para o meu bem. Mas o texto, irmãos, está falando de salvação. E que as coisas que cooperam são as coisas que Deus está usando para a nossa salvação. E não para a gente se dar bem na vida. E não para a gente ser satisfeito em tudo. Mas que tudo que aconteça à nossa volta seja para que glorifiquemos, sobretudo, o nome do Senhor. Você tem vivido para a glória de Deus? A sua família vive para a glória de Deus? Você trabalha para glorificar o Senhor? Você serve para glorificar o Senhor? Você veio neste culto para dar glória a Deus? É isso que o texto está dizendo. Essa é a exortação final. Amém, irmãos? És fiel em todo tempo.